Seja bem-vindo à disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Sou a professora Marley Adriana Bayer Floriani, mestre em Educação e docente dessa disciplina. Nessa disciplina, vamos estudar alguns conceitos relacionados à psicologia, à educação e à aprendizagem, e as relações entre essas áreas e a contribuição de ambas, com o foco voltado ao processo de ensino e aprendizagem, ao contemplar a aplicação da psicologia à educação escolar. O primeiro tópico desta unidade abordará a importância dessa disciplina, o que é a psicologia da educação, o que é aprender, como aprendemos, tipos e ambientes de aprendizagem, motivação e incentivo no processo de ensino e aprendizagem. No tópico 2, vamos aprofundar as relações e implicações da psicologia da educação e da aprendizagem e a prática da psicologia escolar. No terceiro tópico, vamos ver que existem diferentes modalidades de educação: educação formal, informal e não formal, as relações entre escola e sociedade e as diferenças entre a psicologia educacional, psicologia escolar e psicopedagogia. Já no tópico 4, veremos todo o processo da psicologia no Brasil, sua origem, seu desenvolvimento, discursos teóricos, técnicas e as pesquisas da área, as tendências e as concepções atuais da psicologia da educação e o trabalho do psicólogo nas escolas. Enfim, essa disciplina abordará as relações entre os processos de desenvolvimento, e a aprendizagem humana, e permitirá a você, acadêmico, compreender de maneira mais específica a amplitude do processo de aprender. Vamos ao tópico 1. Esse tópico será dividido em 4 itens. No primeiro, vamos abordar por que estudar psicologia da educação e da aprendizagem. Apresentaremos a contribuição da psicologia na educação, o conceito e as características da aprendizagem. No segundo item, será discutido sobre o que devemos aprender para sobreviver no meio com segurança e eficácia. No terceiro, veremos como aprendemos e as formas de aquisição das habilidades. Finalmente, apresentaremos a motivação e o incentivo no processo de aprendizagem, descrevendo seus conceitos e sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Conhecimento, aprendizagem, como se aprende, como ensinar, fases do desenvolvimento, há diversas observações e teorias que tentam explicar o processo de aprender, tanto na área da psicologia como da educação. Afinal, a aprendizagem integra os elementos cognitivo, biológico, social, psíquico e cerebral, sendo, portanto, um fenômeno bem complexo que ocorre em um determinado momento histórico e dentro de uma cultura particular. Toda essa complexidade nos mostra o porquê a aprendizagem é um processo contínuo, literalmente de viver e aprender. As nossas primeiras lembranças normalmente vêm do jardim de infância ou dos pais, mas as lições sobre a vida se iniciam antes do nascimento, já na vida uterina. O que a mãe come, respira e sente pode ser transmitido para o feto e permanecer por toda a vida, pois o caminho para atingir o crescimento, a maturidade e o desenvolvimento como pessoas em um mundo organizado cujas interações com o meio nos permitem a organização do conhecimento é a aprendizagem. E a psicologia da educação busca empregar os princípios e as informações que as pesquisas psicológicas oferecem acerca do comportamento humano para tornar mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem. A contribuição da psicologia da educação abrange 2 aspectos fundamentais, conforme nos escreve Piletti em seu livro Psicologia Educacional, da editora Ática. Ele coloca sobre a compreensão do aluno, compreensão de suas necessidades, suas características individuais e seu desenvolvimento nos aspectos físico, emocional, intelectual e social. O aluno não é um ser ideal abstrato, é uma pessoa concreta, com qualidades e preocupações. Ele nos fala também da compreensão do ensino-aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem. Para o professor, não é suficiente apenas conhecer o aluno. É necessário que ele saiba como funciona o processo de aprendizagem, quais os fatores que facilitam ou prejudicam a aprendizagem, como o aluno pode aprender de maneira mais eficiente, além de outros aspectos ligados à situação envolvendo o aluno, o professor e a sala de aula.
Assim, a psicologia da educação estabelece um conjunto de relações estáveis entre sujeito e objeto. A ação do sujeito, estruturada por dados internos e externos, constitui e determina a motivação da observação, ou seja, o estudo do homem se viabiliza quando é considerada a mediação recíproca, essa troca entre sujeito e objeto. Isso é, esses aspectos estão em interação constante. Por isso é útil aos professores conhecer as teorias predominantes desenvolvidas pelos psicólogos da aprendizagem, para que entendam a orientação do ensino nas escolas atuais e optem pela prática escolar que desejarem. Será que se o professor explicar com detalhes, a criança aprende melhor? Como os pais devem explicar as coisas para uma criança? E se deixarmos agir livremente, montar quebra-cabeças, brincar com pedrinhas, estará aprendendo? O que ela estará aprendendo? E se a criança não aprende, será sinal de algum distúrbio? É sobre esses tipos de questões que a psicologia da educação pode refletir. Portanto, estudar psicologia da educação e da aprendizagem é importante para construir uma prática pedagógica que possa garantir a todas as crianças, um processo de aprendizagem significativo. Mas afinal, o que devemos aprender? Essa questão, aprendizagem significativa, nos faz mesmo pensar sobre isso. O que devemos aprender? Basicamente, temos que lembrar que devemos aprender como nos comportar no meio social. E isso engloba sobrevivência, desenvolvimento, técnicas, meio social e a vida em si. Ou seja, para sobreviver no meio, os indivíduos precisam conhecer uma série de características deste meio e a maneira como devem se comportar eficazmente diante dessas características. Outro ponto importante: como aprendemos? Já vimos que aprendemos pela prática, pela vida social, pelas explicações do porquê das coisas e pelas teorias científicas. Mas como isso acontece? Basicamente, pela observação e imitação. Os adultos têm papel fundamental em relação a isso, para com as crianças, quando falamos do conhecimento cotidiano, aquela observação e imitação do dia a dia. Já em relação ao conhecimento do mundo social, mais do que observação e imitação, temos a participação como elemento essencial. A escola surgiu para transmitir habilidades instrumentais, produto da acumulação cultural como a escrita e a leitura. Mas isso está muito além disso, compartilhando assim o conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que os cientistas buscam, com métodos que variam de uma ciência para outra. É um conhecimento que tenta encontrar as causas e os princípios gerais e que está em contínuo desenvolvimento, motivo pelo qual seus resultados são vistos sempre como provisórios. O conhecimento construído na escola é sistemático, organizado, baseado em princípios universais e muitas vezes oposto ao conhecimento cotidiano, porque se fundamenta justamente em hipóteses que aparentemente contradizem a experiência imediata. Aqui é fundamental que saibamos, para que alguém aprenda é necessário que queira aprender. Ninguém consegue ensinar nada a uma pessoa que não quer aprender. Por isso, é muito importante que o professor saiba incentivar os seus alunos. Provocar interesse, curiosidade, entusiasmo, vontade de pesquisa, estímulo, amor pelo conhecimento, problematização do conteúdo, são algumas estratégias que contribuem nesse processo e que deveriam ser mais empregadas na prática docente. A motivação deve partir dessa prática docente, do interesse do aluno e da necessidade de conhecer, tendo o conteúdo obrigatoriamente significação e que a interação entre professor e aluno não sofra nenhum bloqueio ou outro tipo de interferência que funcione como inibidor da aprendizagem. Motivação, psicologicamente, é o processo que se desenvolve no interior do indivíduo e o impulsiona a agir, mental ou fisicamente, em função de algo. O indivíduo motivado encontra-se disposto a despertar esforços para alcançar seus objetivos. Ele quer aquilo. Didaticamente, motivação é o processo de incentivo destinado a desencadear impulsos no indivíduo, a fim de predispô-lo a querer participar das atividades escolares oferecidas pelo professor.
É importante frisar que motivação ou incentivo não são sinônimos. A motivação é interior, o incentivo é exterior, convergindo, no entanto, para o mesmo objetivo, que é despertar psicologicamente o indivíduo para algo. Vale ainda ressaltar que a motivação é um fator decisivo no processo da aprendizagem. Ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Mas qual a diferença entre elas? A motivação intrínseca é aquela motivação associada com atividades que são sua própria recompensa. Por exemplo, vou estudar esse conteúdo para conhecer sobre isso, para saber mais. Motivação extrínseca. Motivação criada por fatores externos, como recompensas ou punições. Por exemplo, vou estudar esse conteúdo para ganhar um 10. Ou seja, aquilo que eu quero saber ou aquilo que eu quero saber em troca de alguma coisa. Enfim, essas são as ideias principais do tópico 1. Vamos ao 2. Vamos ao tópico 2. Esse tópico será dividido em 3 itens. No primeiro, vamos abordar os conceitos e as características da aprendizagem. Depois, as relações entre a psicologia da educação e da aprendizagem e, por fim, a prática em psicologia escolar, habilidades e implicações no processo de aprender. Os professores Delprete e Delprete afirmam que a construção do conhecimento em sala de aula depende da competência do professor e do interesse do aluno em aprender, pois apenas falar a matéria na aula é insuficiente. Não basta que o aluno memorize os conhecimentos para que utilize na prática. Não adianta criar situação agradável na sala de aula se o aluno não está interessado em aprender. Parece um paradoxo, não é? Então, o professor precisa desenvolver sensibilidade na observação dos seus alunos, capacidade de perceber os progressos reais e potenciais desses. Ou seja, as informações sobre o comportamento oferecidas pela psicologia podem ajudar o trabalho do professor. Assim, tentaremos escrever sobre as relações e implicações da psicologia da educação e da aprendizagem. A aprendizagem faz referência à aquisição cognitiva, física, emocional e ao processo de habilidades e conhecimentos em várias profundidades, ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar ou comunicar esse conhecimento e essas habilidades. Ou seja, a aprendizagem está intimamente relacionada à profundidade do processamento de habilidades e conhecimento, ao nível que representa o quanto estamos engajados em pensar sobre o que está sendo aprendido. Interessante isso, em pensar sobre o que está sendo aprendido. Assim, a aprendizagem faz referência à aquisição cognitiva, física, emocional e ao processo de habilidades e conhecimentos em várias profundidades, ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar ou comunicar esse conhecimento e essas habilidades. Ou seja, a aprendizagem está intimamente relacionada à profundidade do processamento de habilidades e conhecimento, ao nível que representa o quanto estamos engajados em pensar sobre o que está sendo aprendido. Como vemos na imagem, é como um treino. Quanto mais penso sobre, mais aprendo sobre aquilo. Algumas aprendizagens se dão desde os primeiros anos de vida e estão vinculados ao cotidiano da pessoa, como sentar, andar, falar, entre outras ações. Outras acontecem de forma sistemática, em instituições próprias, como a escola. Lá temos a aprendizagem reflexiva e a não reflexiva. A aprendizagem não reflexiva exige pouca atividade intelectual de nossa parte, como nas situações em que decoramos alguma coisa ou desempenhamos uma tarefa simples. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 2. Nós temos uma resposta automática sobre isso, porque nós já sabemos isso. Já por outro lado, a aprendizagem reflexiva requer muito mais competência cognitiva. Um exemplo é essa equação. Se procurarmos entender o porquê de aprendê-la ou para que estarmos desempenhando determinada tarefa, enfim, toda vez que questionarmos a validade de um conhecimento, por quê, para quê, do que nos é ensinado, acontece a aprendizagem reflexiva.
Reconhecer isso e trabalhar essas nuances é fundamental na aproximação da educação e da psicologia. Afinal, a finalidade principal da psicologia da educação é utilizar e aplicar os conhecimentos, os princípios e os métodos da psicologia para construir, intervir no estudo dos fenômenos educativos. Trazendo isto para a escola, podemos afirmar que a aprendizagem não ocorre apenas no plano cognitivo. Assim, além da inteligência, a aprendizagem abrange outros aspectos. Os aspectos orgânicos, corporais, afetivos e emocionais, como vemos nessa imagem. Por exemplo, o objetivo da escola para crianças com dificuldade na aprendizagem é auxiliá-la no desenvolvimento de suas potencialidades. A psicologia escolar é aqui entendida como área de estudo da psicologia, de atuação e formação profissional do psicólogo, que tem no contexto educacional, escolar ou extraescolar o foco de sua atenção. E na revisão crítica dos conhecimentos acumulados pela psicologia como ciência, pela pedagogia e pela filosofia da educação, a possibilidade de contribuir para a superação das indefinições teórico-práticas que ainda se colocam nas relações entre psicologia e educação. O psicólogo deve partir do princípio de que educar um indivíduo pressupõe transformá-lo e ajudá-lo a desenvolver suas potencialidades. Deve considerar que a prevenção ativa das perturbações escolares, sociais ou afetivas dos alunos e a melhoria do ambiente escolar e familiar resultam em benefício da própria sociedade. O psicólogo na escola terá uma atuação preventiva ligada aos processos de identificação, de avaliação e de reeducação, favorecendo assim a dinâmica das relações sociais, passando a exercer as funções de neutralização, integração, diferenciação e informação. A atuação do psicólogo na escola não se limita ao diagnóstico, à orientação e ao encaminhamento dos casos mais difíceis, tampouco a fazer psicoterapia, é importante frisar isso. O psicólogo escolar trabalha com a equipe da gestão escolar. Não há motivos para ser resistente a ele, pois o seu objetivo principal é contribuir com o processo de aprendizagem. Essa relação entre psicologia e educação é tema do tópico 3. Esse tópico será dividido em 3 itens. No primeiro, vamos abordar a educação e as diferentes modalidades: educação formal, informal e não formal. Depois, as relações entre escola e sociedade. Por fim, a psicologia educacional, psicologia escolar e a psicopedagogia. Vamos lá! A ampliação do conceito de educação, não restringindo mais os processos de ensino-aprendizagem ao interior de unidades escolares formais, ultrapassa os muros da escola, para os espaços da casa, do trabalho, do lazer, do associativismo. Na educação informal, não há lugar pré-determinado, horários ou currículos, em que o ensino e a aprendizagem acontecem de forma espontânea, através da interação sociocultural e do meio, ocorrendo nos espaços de possibilidades educativas no decurso da vida dos indivíduos, como a família, tendo, portanto, caráter permanente. É fácil identificar essa educação informal, não é? Na educação formal, a escola ocupa lugar de destaque, ela é essencial, com a sua estrutura e dinâmica específicas, fins e objetivos determinados, favorecendo assim experiências positivas de aprendizagem. Afinal, no ambiente escolar, tanto o professor como o aluno aprendem a viver em grupo. E ao favorecermos o desenvolvimento pessoal e a mudança nos indivíduos, propiciamos a renovação do plano educacional. A educação não formal era vista como um conjunto de procedimentos esquematizados para alcançar a participação de indivíduos e de grupos em áreas denominadas extensão rural, animação comunitária, treinamento vocacional ou técnico, educação básica, planejamento familiar. Em relação aos conteúdos a serem obtidos na aprendizagem, compreendiam atitudes positivas em relação à cooperação na família, trabalho, comunidade, colaboração para o crescimento nacional, progresso, alfabetização funcional. Mais tarde, a educação não formal passou a valorizar os processos de aprendizagem em grupo e a dar-se grande importância aos valores culturais que articulam as ações dos indivíduos. Passou-se ainda a falar de uma nova cultura organizacional, que em geral exige a aprendizagem de habilidades extraescolares.
No entanto, toda essa mudança ocorreu devido às mudanças na economia, na sociedade e no mundo do trabalho. O que distingue a educação não formal da informal é que na primeira existe a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas qualidades e objetivos, e a educação informal decorre de processos espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e representações, como é o caso da educação familiar. Portanto, se define a educação não formal por uma falta em comparação ao que há na escola, algo que seria não intencional, não planejado, não estruturado, tomando como único padrão a educação formal. A psicologia escolar é compreendida pela psicologia educacional, que, em seu sentido mais amplo, investiga os fundamentos psicológicos e as características do processo de educação. Na educação formal, se estuda o processo bipolar da interação entre a atividade educacional do educador e a personalidade em desenvolvimento do aluno. Assim, a pedagogia e a educação, como áreas do conhecimento, têm uma especificidade que sintetiza uma necessidade do ser humano de transmitir aos seus descendentes um conjunto de técnicas ou de informações. A escola tem sido a principal instituição encarregada disso. A psicopedagogia busca uma articulação entre essas duas áreas. As áreas da psicologia e pedagogia atuam independentemente, no espaço e no tempo, ainda que sobre um mesmo objeto. E na medida em que se transformam em parte de um novo e o outro lado, surge a área da psicopedagogia. É uma inter-relação. A psicopedagogia, como área independente, estará sempre vinculada à psicologia. Ocupar-se com distúrbios de aprendizagem que dificultam o domínio das matérias escolares de uma criança ou adolescente, por exemplo, implica em considerar o que a psicologia sabe sobre a aprendizagem e suas dificuldades. Afinal, os psicólogos da educação desenvolvem conhecimentos e métodos para estudar a aprendizagem e o ensino nas situações do dia a dia. Por fim, todas essas relações influenciarão diretamente na vida social do indivíduo, porque a escola é considerada como a instituição social mais importante no processo de mediação entre o conhecimento do meio, da sociedade com o indivíduo. Assim, a vida social é tão importante para os seres humanos que necessita a construção de conhecimento sobre as regras que regulam as relações sociais e nossa conduta com os outros, entendendo também o funcionamento das instituições sociais nas quais se desenvolve nossa vida. Temos que aprender diversas coisas que se aprendem e são inúmeras e variadas, bem como as situações nas quais se aprende. As escolas e outras instituições se transformam assim, com o passar do tempo, transformando-se em ambientes de aprendizagem. Finalizamos assim o último tópico desta unidade, que pelo seu livro trata da psicologia da educação. Bons estudos e até a próxima unidade!